Olá, estamos mais uma vez no ar com o programa Direito à Palavra, programa da área da fonoaudiologia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Como vocês já sabem, toda semana convidamos profissionais que têm algo a dizer sobre a comunicação. Nossa convidada de hoje é a professora Edilene Boechat. Edilene, ela é formada pela PUC São Paulo, com mestrado em Distúrbios da Comunicação pela PUC São Paulo e doutorado em Fisiopatologia Experimental pela Faculdade de Medicina da USP. É professora do curso de Fonoaudiologia da PUC e sua área de atuação é em audiologia, com ênfase em deficiência auditiva, amplificação sonora, reabilitação e plasticidade do sistema auditivo. A professora Edilene também é presidente da Academia Brasileira de Audiologia, né? Edilene, temos muito prazer em recebê-la hoje. Prazer é meu, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você e também estar na PUC de São Paulo, aproveitando essa oportunidade para falar sobre um tema tão sedutor. Então, a gente vai começar você explicando para a gente o que é plasticidade cerebral. Plasticidade é um termo muito grande, né? Se nós formos pegar pela palavra plasticidade, ela quer dizer várias coisas. Plasticidade está relacionado ao que se molda, ao que é plástico e à possibilidade de mudança. Mas, Lila, mais legal seria eu te dizer que plasticidade é vida. Vida no sentido de que, assim que nós nascemos, até o momento que morremos, nós estamos mudando, né? Não importa o que aconteça, essa mudança é uma oportunidade de vivenciarmos outras circunstâncias, né? Aprendermos e adquirirmos habilidades. Mas para neurologia, plasticidade seria a habilidade do cérebro de, a partir de afluxos sensoriais diversos, fazer conexões e criar arquivos no córtex. Então, essa seria, vamos dizer assim, uma explicação um pouquinho mais científica do termo. De uma forma um pouco mais simples. Isso. A plasticidade está envolvida em qualquer aquisição de habilidades. Então, quando nós nascemos com bilhões de neurônios. E nós perdemos esses neurônios à medida que crescemos e nos desenvolvemos. Essa perda de carga neuronal, ela é regulatória. Então, por exemplo, nós nascemos com o reflexo de sucção. Isso veio pronto, ninguém ensinou o bebê a virar o rosto para sugar. Nós nascemos com o reflexo cócleo-palpebral, né? Então, nós piscamos com sons. Então, eu costumo brincar com as pessoas, né, que lidam com essa área, de que nós nascemos com Windows Basic. O meu Windows Basic, por exemplo, a versão é 2.0, né? Sim. Tem versões muito mais novas, que são os nossos jovens de hoje. Mas nós nascemos com Windows Basic e, ao longo da vida, nós vamos angariando softwares diferentes, como grandes pacotes. Então, por exemplo, a aquisição da linguagem oral é um grande pacote. Então, nós temos várias redes neuronais, vários substratos neuroanatômicos que são utilizados, isso é uma química cerebral, na verdade, né, que é utilizada para criar um conjunto de ações que vai ser arquivado para sempre. Então, quanto mais redundância da informação eu tiver, então um bebezinho, quando nasce, se o ambiente é rico de informações, quanto mais ele ouve... E quanto mais estimulação ele receber... Quanto mais estimulação sonora, ele receber... visual... Toda estimulação multissensorial, mais fácil vai ser dele formar esses arquivos. Então, se um bebê nasce e a mãe resolve deixá-lo recluso numa sala, por mais que ele tenha organicamente tudo certinho, talvez ele não vá conseguir desenvolver linguagem. Então, esse input sensorial, essa entrada sensorial é fundamental para o bebê, então, e para a criança, formar um arcabouço de linguagem bastante robusto, que vai lhe permitir, então, formar esses arquivos e resgatá-los no momento da emissão. Né? Então, o bebê escuta durante 1 ano
ele forma um arquivo enorme e depois ele começa então a entregar aquilo que ele tem sistematizado. Então, assim se forma um mapeamento cerebral. Imagina que eu uso mais a minha mão direita do que a minha mão esquerda. Isso significa que no meu cérebro eu vou ter uma área maior de representação cortical para a minha mão direita. E assim por diante. Então, você quer dizer que o bebê, ele aguarda 1 ano, ele espera 1 ano, o primeiro ano de vida todo dele, formando essa memória, esses engramas, para em seguida, para começar a falar com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ou alguns diferentes, com 1 ano e 3. Talvez as crianças hoje já estão começando com 1 ano e 2. Porque são mais estimuladas, né? Então, Lila, é exatamente isso. Então, quanto mais prazerosa é essa busca de informação e se o sistema auditivo está íntegro, essa passagem de informação é facilitada e eu formo mais arquivos, né? Então, e o que acontece com esse bebê que você está falando, se ele tiver uma perda de audição? Então, a perda de audição por si só, né, lógico que dependendo dos vários graus, ela funciona como um filtro. Então, ela não permite que essa criança receba redundância suficiente de informação para conseguir mais tarde desenvolver linguagem. Então, isso é vamos dizer assim, uma das alterações que seriam mais graves para o desenvolvimento da linguagem oral. Eu costumo, assim, para ficar fácil para a população entender, são vários termos técnicos, essa área é muito específica, né, Lila? Mas eu gosto de dizer assim, para as pessoas pensarem num grande campo de trigo. Então, eu tenho os feixes de trigo que se movimentam conforme o vento bate nesses feixes. Imagina uma pessoa que passa todos os dias da sua casa até o trabalho no campo e ela pisa no solo. Quanto mais vezes ela pisar no solo, mais essa marca no chão vai ficar aparente e forte e firme. Então, se eu passar de avião por cima desse campo do trigo, eu vou ver um caminho. Então, se por alguma razão esse indivíduo deixa de passar pelo campo do trigo, essa rama vai se fechar. E se eu passar por cima, talvez eu não consiga mais enxergar esse caminho. Mas não quer dizer que mais tarde, se eu resgatar a minha saúde e voltar a passar, essa marca vai de novo se abrir. Então, é exatamente assim que acontece com o nosso cérebro. Então, se eu recebo informação, imagina que o bebê nasceu ouvinte. Ele recebe essa informação e ele vai criando conexões e formando seus arquivos. A língua é um grande agenciador de plasticidade. Então, se eu aprendo 3 línguas, por exemplo, eu uso parte das redes da primeira língua e isso vai criando outras e fortalecendo as anteriores. Então, imagina que esse bebê nasceu ouvinte e ele ouviu a mãe, os familiares, ele viveu num mundo sonoro bastante rico. Então, ele teve uma parte do caminho já formada. Se por alguma razão ele tiver a deficiência auditiva, vai diminuir esse afluxo sensorial, essa entrada de informação e pode ser que essas redes não se tornem mais tão fortes. E o córtex, como ele é muito plástico e bastante elástico, talvez essas áreas corticais podem ser utilizadas para outra modalidade sensorial. Você quer dizer que provavelmente esse bebê ou essa criança com 2 anos, 3 anos vai estar desenvolvendo uma percepção visual talvez muito maior, talvez, do que uma outra criança que não tem um problema auditivo. Exatamente. Então, vários estudos mostram que há um aumento do campo visual por uma excitação maior da área visual do que auditiva, né? Então, o trabalho da fonoaudiologia, Lila, é tudo, né? Na vida dessa criança, o diagnóstico, quanto mais cedo possível, melhor, para se identificar, diagnosticar a deficiência auditiva e imediatamente tentar repor essa entrada sensorial através do implante coclear ou dos aparelhos de amplificação sonora individuais, que vão permitir que essa criança volte, então, a mandar informação e deixar esse caminho do campo do trigo bastante forte.
Então, nós estamos falando de bebê, nós estamos falando de criança. Existe plasticidade cerebral também no adulto? Excelente pergunta. Há um tempo atrás, se pensava que a plasticidade, essa possibilidade de mudança aconteceria só com a criança. Inclusive, vários autores estipulavam uma data limite para isso. Existe uma idade fictícia, por exemplo, de 12 anos, né? E hoje a gente observa que isso não é verdade. É lógico que a criança, quando nasce, ela é uma folha de papel branca pronta para receber e criar todos esses arquivos a partir da experiência que ela vive no ambiente. Porém, o adulto com certeza também tem plasticidade e o idoso também, né? O que acontece é que nós nascemos perdendo neurônios e vamos perder neurônios até o momento que nós estivermos aqui, infelizmente. Mas como essa perda é regulatória, né? Eu preciso, então o bebezinho ele engatinha e ele tem uma carga neuronal que responde ao engatinhar, mas vai ter um momento que ele vai ficar de pé. E parte dessa carga neuronal utilizada, do sistema motor, utilizada para ele ficar a 4 patas, ela não vai ser mais utilizada e ele vai criar, então, outras redes neuronais, porque ele vai andar sobre 2 pés, né? 2 pernas. Então, esse movimento ele vai acontecer a vida inteira, dependendo do que o adulto escolher, né, para a vida dele. Ele vai, então, se concentrar numa determinada área e ele pode modificar essa representação cortical a partir dessa mudança de conduta. Então, um adulto que resolva, por exemplo, aprender a jogar xadrez, excelente para a plasticidade, Lila, ou aprender uma outra língua, o que vai acontecer? Um esporte. Um esporte. Então, essas 3 coisas são excelentes, né? A gente não pode só pensar na parte intelectualizada, né, das habilidades, mas é muito importante que a gente desenvolva todas, já que o córtex inteiro, ele recebe todas essas informações e através das áreas de associação, ele reforça uma área e outra. Então é importante que a gente distribua isso. Então imagina um adulto que resolva fazer um esporte, jogar tênis ou aprenda xadrez. Então, são 2 esportes, né, que envolvem uma necessidade grande de aprendizado de regras, de reflexão, de tomada de decisão. Então, com certeza, se eu fizer um PET scan num adulto que está iniciando o aprendizado do xadrez... Você explica para nós o que é o PET scan. É isso, então é como se fosse uma radiografia, né, com imagens, onde eu posso observar através de diferentes cores, áreas em atividade cortical. Então, esse sujeito que está aprendendo xadrez, se eu fizer esse exame, escanear o córtex dele, eu vou observar que naquela região, que seria uma região, entre aspas, utilizada para desenvolver essa habilidade, ela vai estar vermelhinha. Mais bonito ainda é se eu pegar uma senhora que faz bordado, né? Então, esse trabalho manual dessa senhora, se eu fizer um PET scan enquanto ela está fazendo, seria uma radiografia funcional, eu vou observar que aquela área motora que representa os dedos, ela vai estar muito vermelha. Isso é prova de plasticidade, né? Então, o adulto que resolve... é capaz de aprender a jogar xadrez, com mais dificuldade do que um menino, talvez de 12 anos, 13 anos. Com certeza que tem um monte de neurônios todos esperando. Então, traz alguma coisa que a gente está esperando para trabalhar. Então, o movimento é como se fosse um grande grupo de trabalhadores, né, incansáveis, que estão esperando para se organizar frente a um estímulo sensorial que vai se repetir. Então, Lila, assim, o cérebro adora o que é familiar e o que se repete. Então, existe uma energia envolvida nisso. Então, se a Lila resolve aprender o alemão, vários neurônios vão estar recrutados para fazer um arquivo novo para o alemão. Então, se você vai 2 vezes por semana, se você usa aquele horário, o córtex, antes de você chegar na aula, ele se prepara para isso. E o desenvolvimento de linguagem é maravilhoso justamente por essa questão, né? Então, o homem ele é muito forte em linguagem porque isso vai se repetir ao longo de toda a vida. Então, dá um exemplo para nós na fonoaudiologia.
né, de como que a gente pode estar trabalhando com a plasticidade cerebral, a plasticidade neural, em algumas patologias. Vamos pensar no idoso que tem uma perda de audição, né? E que ele ouviu a vida toda e a partir dos seus 60 anos, 65 anos, ele tem uma perda de audição. Ou uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral. Vamos dar alguns exemplos assim da prática que... Isso. Lila, excelente você ter tocado nesse assunto, porque a fonoaudiologia, como é uma área que está muito voltada para a reabilitação, principalmente para a reabilitação, eu posso te dizer que nós somos grandes agentes de plasticidade, porque nós estamos o tempo todo na nossa prática clínica fazendo com que essas modalidades sensoriais recebam informação suficiente e tentem compensar eventualmente alguma alteração, como você citou, a deficiência auditiva. Eu posso dizer para você que plasticidade é uma palavra linda, maravilhosa, mas ela não só se relaciona com a aquisição de habilidades, que estaria relacionada diretamente com a nossa função como profissionais da área da comunicação. Mas se um indivíduo, por exemplo, deixa de fazer alguma atividade a qual já estava acostumado ao longo da vida, ou por alguma razão, como um acidente vascular cerebral, perde essa função, o córtex também vai se reorganizar frente a essa falta de entrada sensorial. Isso também é plasticidade, Lila. Então, o cérebro, ele tenta fazer com que você continue funcionando, independente do que aconteça ao longo da sua vida. Então, se o indivíduo teve uma lesão cortical, no caso do acidente vascular, aquela área não vai mais poder responder como respondia antes. Outras áreas do córtex vão se reorganizar, né, para tentar fazer essa função. Então, o trabalho da fonoaudiologia é essencial, porque nós vamos continuar a trazer para o indivíduo condições para que ele resgate essa linguagem, né? E dessa forma nós vamos aumentar esse fluxo sensorial e forçar esse córtex a se reorganizar. No caso da deficiência auditiva é muito claro isso, né? Então, um idoso, né, é muito comum na presbiacusia o idoso ter uma perda em altas frequências. Essa perda em altas frequências vai funcionar como um filtro para sons mais fracos naquela região. Então, altas frequências seria o agudo do piano, né, para o lado direito do piano. E então esse idoso não vai mais receber informações em função da perda sensório-neural. O que vai acontecer? Se ele escuta melhor na região dos graves, do lado esquerdo do piano, o córtex vai começar a trabalhar mais nessa região que ele recebe informação. E essa região das frequências mais agudas vai ficar menos responsivo. E talvez ao longo do tempo, um toque de telefone mais fino, se a perda for grande, ele não vai reconhecer mais. Ele pode chegar, inclusive, a escutar depois de receber a amplificação e achar que isso não é mais o toque do telefone. E aí entra o trabalho da fonoaudiologia. Então, além de nós diagnosticarmos e tentarmos, então, compensar essa perda periférica sensorial com amplificação ou com implante coclear, nós também vamos tentar reabilitar o indivíduo, trazendo para ele condições para que ele volte a ter atenção para esses sons que ele não escutava mais, forçando o córtex a de novo tirar as teinhas de aranha, abrir as gavetas dos arquivos e encher de novo com novos arquivos. Então, você está falando em amplificação, a gente pode traduzir como um aparelho auditivo, o aparelho de amplificação sonora, né, que a gente conhece e que muitas pessoas usam, têm utilizado e que a gente sabe que hoje o SUS e muitas clínicas credenciadas pelo SUS, eles fazem a concessão. Acho que é uma informação importante que as pessoas saibam que o SUS hoje faz a concessão do aparelho, né? Então, o que você quis dizer? Que não basta a gente colocar a amplificação, colocar o aparelho auditivo no idoso ou na pessoa adulta e com isso ele volta a ouvir aquelas frequências, aqueles sonzinhos que ele não escutava antes e volta a ter compreensão da linguagem falada da forma como ele tinha antes, né? Então, fala um pouquinho disso. Porque... Isso.
Não é exatamente. Então, o tempo de privação sensorial talvez seja um dos fatores determinantes para esse reinício do ouvir, né? Então, quanto mais tempo o indivíduo ficou privado de informação sensorial, mais talvez o córtex tenha se reorganizado ou para outras áreas ou para outras modalidades sensoriais. Então, no momento que o fonoaudiólogo vai introduzir esse aparelho de amplificação sonora, trazendo compensação de ganho para que ele volte até a audibilidade na região que ele não ouvia mais. Que ele volte a escutar aonde... Exatamente, que ele volte a ter atenção sonora, volte a escutar aqueles sons. O córtex precisa de um tempo que a gente chama de aclimatização. Então, para os familiares que estão nos ouvindo, seria um período de adaptação para que o sistema voltasse a responder a esses sons e de novo se organizasse para responder também frente à demanda do ambiente. Então, o exemplo do telefone, né? Então, toca um telefone, ele estava sem ouvir faz muito tempo, ele não reconhece mais, ele escuta um ruído, ele de novo vai ter que reaprender que aquele som que ele está ouvindo seria o som do telefone. E isso é muito importante porque as pessoas não sabem, os familiares exigem, veem o idoso com o aparelho de audição e acham que imediatamente ele vai ter que responder. Então esse é um momento onde o idoso vai precisar de muito apoio do profissional que o está atendendo e também dos familiares e amigos. Então no período inicial do uso é um caos. Ele talvez responda até pior, Lila, do que ele respondia Eu acho que antes. isso é importante que as pessoas escutam e que as pessoas entendam, porque o que a gente observa na prática tem muitos que param de usar o aparelho auditivo. Isso tem o efeito gaveta. Exatamente, porque não passaram por esse período de aclimatização e daí não respondem a sons como gostariam imediatamente. Lógico. A gente tem que saber separar também, Lila, o que seria uma adaptação satisfatória, né? Então a gente não pode também justificar as dificuldades de adaptação todas pela aclimatização e pela plasticidade. Então é preciso fazer um bom trabalho com um profissional que tenha conhecimento na área. Isso para a criança então tem um peso ainda maior. Mas esse profissional ele precisa ter conhecimento suficiente para determinar o que seria melhor para esse indivíduo. Existem várias avaliações que são feitas, avaliações que são objetivas e subjetivas, para que a gente consiga determinar exatamente qual que seria a marca, o modelo e as características internas do aparelho, para que esse indivíduo tenha uma resposta adequada. Você quer dizer, os aparelhos são diferentes. Os e aparelhos para cada são pessoa diferentes, tem um modelo e um tipo de aparelho adequado. E cada indivíduo vai trazer determinadas características. A gente não pode olhar só a perda de audição. Então, eu preciso entender como o sistema todo está envolvido, quais que são os hábitos desse indivíduo. Em primeiro lugar, nós precisamos determinar o melhor sistema, o melhor dispositivo que vai oferecer para esse indivíduo uma audição gostosa, satisfatória, que ele se sinta bem ouvindo. Então, uma vez determinado isso, eu então vou esperar, vou orientar esse indivíduo de que quanto mais ele usar os aparelhos, melhor ele vai ficar ao longo do tempo. E volto a falar do campo do trigo. Então, o aparelho seria uma forma de eu manter esse caminho até o córtex vivo e forte. Então, assim que ele conseguir voltar a fazer uso da sua audição, nem sempre a gente consegue, isso é importante dizer, né, Lila? Que nem sempre a gente consegue resgatar a audição completamente. São várias as nuances, né? São várias vamos dizer assim, as condições que vão determinar o quanto esse indivíduo vai se beneficiar da amplificação. Mas, com certeza, se ele tiver audibilidade suficiente e se ele tiver um profissional que vai trabalhar e reabilitá-lo, ele vai conseguir, sim, ouvir melhor aos poucos, né, ao longo do tempo, e vai conseguir se comunicar. Usar o aparelho e se comunicar. Num caso limite, por exemplo, né, nós também podemos identificar que
com os aparelhos, esse indivíduo não consegue responder bem para a fala, por uma impossibilidade, né, por uma limitação dos dispositivos, e uma alternativa seria então o uso do implante coclear, né? E nessa condição talvez o indivíduo conseguisse ter uma resposta melhor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito da reabilitação do indivíduo, ou adulto ou idoso, porque a gente sabe, você falou do uso do aparelho, do período de aclimatização e da necessidade, para alguns casos, de um trabalho mesmo de reabilitação auditiva, para poder fazer bom uso e o aparelho trazer algum benefício. Lógico. Né? Normalmente as pessoas imaginam que se o indivíduo tem uma perda de audição, então é uma diminuição de intensidade, né, de volume de sons que esse indivíduo não tem, e se eu compensar essa diferença de volume, esse indivíduo vai voltar a compreender fala. E na verdade não é tão simples assim, né? Uma parte da perda de audição é quantitativa, então faltam informações, e outra parte é qualitativa. Então, como é que esse sistema recebe esse som e como é que esse som será processado no córtex? Se a perda for predominantemente sensorial, ou seja, se esse volume for a parte mais importante, talvez o aparelho consiga compensar melhor. Mas se eu tiver uma perda de qualidade sonora, ou seja, as conexões nervosas, né, que vão levar a informação da cóclea, que é esse órgão sensorial, até o córtex, não estiverem bem, a gente costuma dizer uma perda retrococlear, né, Lila? Então, a compreensão da fala, por mais que eu vá subir o volume, talvez não sejam tão, não consigam compensar tanto a deficiência auditiva. Daí o trabalho do fonoaudiólogo, que vai ter vários procedimentos e vai auxiliar esse indivíduo a voltar, a treinar a sua audição para compreender melhor fala. Quero te agradecer muito a sua presença e convidá-los para assistir na próxima semana o nosso próximo convidado. Muito obrigada, Edilene. Obrigada a vocês pelo convite.